A paz do Senhor, amém? Só um pouquinho de retorno. Aleluias. Bom estar na casa do Senhor. Bom é sentir a presença do Senhor. Amém? Ainda de pé, vamos estar abrindo a palavra do Senhor. Livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 14 e 15. Filipenses 2, 14 e 15. Amém? Podemos? Aleluias. Carta de Paulo aos Filipenses, versículo 14, que vai dizer o seguinte: fazei tudo sem murmurações e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Amém? Dizer para você que você é livre para glorificar e adorar o nome do Senhor. Amém? Esse texto, como não poderia ser diferente, ele foi escrito por Paulo enquanto ele estava na prisão em Roma. E essa passagem, essa parte, do capítulo 2, esses 2 versículos, é parte do trecho na qual Paulo exorta a igreja de Filipenses, para agirem sem reclamações e sem disputas, e incentiva a viverem de forma a brilharem como luzeiros no mundo, seguindo o exemplo da humildade e serviço a Jesus. Confesso aos irmãos que essa mensagem que eu trago hoje, ela tem como título: não murmure, agradeça. Essa mensagem, eu não sou muito de ficar repetindo mensagem, mas essa mesma mensagem eu ministrei quarta-feira na Igreja Metodista da Posse, e eu já vinha rascunhando uma outra mensagem para hoje. Deus tinha me dado uma outra mensagem no domingo passado, e eu comecei a rascunhar alguma coisa, e na quarta-feira eu trouxe essa mensagem lá na Igreja da Posse. Na quinta-feira era o culto, foi comemorado o Dia Mundial de Ação de Graças. Nós tivemos aqui o testemunho abençoadíssimo do nosso irmão Renê, e a Cláudia já vinha falado comigo no trajeto, quando eu fui buscá-la em casa para nós virmos para o culto. Ela falou assim: por que você não prega no domingo a mesma palavra que você pregou ontem? Aí eu fiquei pensando assim, eu falei: poxa, filha, não gosto muito de ficar repetindo mensagem, não. E no decorrer do culto, algumas coisas foram acontecendo, a fala do Renê, e quando o Mateus veio pregar, veio ministrar a palavra, e ele falou do versículo, um versículo que nós vamos estar falando, que está em 1 Tessalonicenses 5,18, que vai dizer que em tudo devemos dar graça. Em todo tempo temos que agradecer a Deus. Em todo tempo temos que ser gratos. Não importa o que estejamos passando. Não importa o que estamos vivendo. É motivo de gratidão a Deus.
Se estamos vivenciando, se estamos passando, não importa qual é a tribulação, não importa qual é a luta que estamos vivenciando. Se estamos vivenciando, é porque teve a permissão do Senhor. E eu fui para casa na quinta-feira, pensativo sobre isso e pedindo confirmação a Deus se era realmente essa mensagem que eu deveria trazer. E quinta tivemos esse culto maravilhoso, sexta-feira saímos daqui alegres, felizes, contentes com o testemunho do nosso irmão. E sexta-feira fomos pegos de surpresa no momento das nomeações pastorais. E igual uma Ferrari, uma Lamborghini, fomos de 0 a 1000 em fração de segundos. Onde havia alegria, houve um momento de tristeza, de choro, de contrição, porque nosso pastor vai estar partindo, vai estar nos deixando, e eu pude reparar que no grupo da administração da igreja, alguns irmãos, ficaram perplexos e manifestaram as suas opiniões, alguns um pouco exaltados, um pouco revoltados, e eu fiquei silenciado. Eu me silenciei. Até por conta do meu trabalho, fui pego de surpresa sexta-feira de manhã quando cheguei no meu trabalho. Tinha um evento ao término do dia e eu tinha que me preparar porque ontem eu tive prova do seminário, as provas finais. E foi uma semana um tanto quanto conturbada, atribulada, por conta dos afazeres. Mas, como diz em 1 Tessalonicenses, em tudo devemos dar graça. Se nós formos recordar a história de Jó, Jó era um homem rico, possuidor de bens, e Jó perdeu todos os seus filhos, todos os seus bens, todas as suas propriedades, o seu gado, mas em momento nenhum Jó abriu a boca para blasfemar, para reclamar. Em momento algum. E a mulher de Jó se chega até ele e diz: por quê? O que está te faltando? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. E mesmo assim Jó se volta para os céus e diz: Senhor, perdoa. Perdoa essa mulher. Ela não sabe o que fala. E não bastasse isso, vieram os 3 amigos de Jó e vendo o amigo naquela situação, não falaram nada, sentaram ao lado dele e ficaram ali por alguns dias, mudos. E bom seria que assim permanecessem, porque quando abriram a boca para falar, só falaram besteira. E uma vez, isso foi mês passado, estava aqui no culto, foi um momento de ofertório, e estava sentado lá atrás, e uma irmã me perguntou: tá tudo bem? Eu falei: tá tudo bem. Você quase não tem falado nada. Aí eu falei para ela: eu estou vivendo Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Há tempo de falar,
e há tempo de ficar mudo. E eu preferi ficar mudo para não abrir meus lábios e falar coisas que não deveria. E Deus tem trabalhado muito isso na minha vida. Porque eu me conheço, eu sou uma pessoa explosiva. E Deus tem tratado isso comigo. Porque eu pedi a Deus, Senhor, muda o meu ser. E a gente tem que aprender, a partir do momento que a gente pede a Deus algo, se prepara, porque Deus vai fazer. E Deus tem criado situações, tem me colocado em situações para eu tratar a minha temperança. Coisa de 2 semanas atrás, eu estou fazendo um curso no quartel e tem o coordenador do curso lá. Hoje eu entendo. Aí o pessoal fala assim, caramba, ele pega tanto no teu pé. O que tu fez com ele? Eu falei, nem conheço ele. E no outro dia Deus falou, você não conhece, mas eu conheço. Você pediu paciência. Teve um dia que ele me irritou tanto, que o João foi ficando de lado, Pedro foi chegando para próximo. Mas a coisa foi tão tensa que o curso estava sentado, aguardando, né? Tinha um grupo voando e o outro sentado. Eu simplesmente baixei minha cabeça e chorei. Só chorei. E agradeci a Deus. Porque em outros tempos eu já teria sido desligado do curso. Porque eu já teria falado um monte para ele. E graças a Deus, porque eu me permiti e tenho me permitido Deus trabalhar na minha vida. Então vamos falar da palavra de Deus. Não murmure, agradeça. Somos chamados a refletir não apenas sobre o ato de agradecer, mas também sobre aquilo que frequentemente rouba a nossa gratidão, que nada mais é do que a murmuração. Todas as vezes que ao invés de agradecermos a Deus, murmuramos, reclamamos, questionamos, estamos abrindo brecha para o inimigo agir na nossa vida. Aquilo que estava para acontecer, a bênção que estava para chegar, nós estamos retardando a bênção de chegar até nós, por conta da nossa murmuração. Porque muitas das vezes fazemos uma pergunta errada. Nós não devemos perguntar a Deus, Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que isto me aconteceu? Nós devemos perguntar, Senhor, para que estou passando por isso? Qual é o seu propósito nisto? Aonde o Senhor quer me levar? O que o Senhor quer mostrar para mim? Esta é a pergunta. Para que, Senhor? Porque nada acontece conosco sem um propósito de Deus. Pastor Newton, hoje pela manhã, ele falava sobre deserto. E outras vezes eu já falei aqui, que eu li um livro chamado Deserto, um livro evangélico chamado Deserto.
E tinha como título assim: Deserto, lugar de ganhar presente. Aí quem me emprestou foi o pastor amigo meu, ele falou: lê esse livro. Eu falei: cara, que livro doido, que título doido é esse? Deserto, lugar de ganhar presente. Aí ele: lê o livro que você vai entender o motivo do título. Quando a gente fala essa palavra deserto, o que vem à nossa mente? Um lugar inóspito, onde a gente olha para um lado, olha para o outro, olha para frente, olha para trás, só vai ver areia. Um lugar inabitável. De dia, um calor intenso. À noite, um frio extremo. Mas muitas das vezes Deus nos leva para alguns desertos para sermos provados. Deus nos leva para os desertos para ver a nossa fidelidade. E se você está vivenciando algum deserto na sua vida, não esmoreça. Não peça o Uber para sair do deserto. Não faça sinal para o camelo para facilitar. Não pegue atalho. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que Deus não dá uma prova, não dá prova maior que nós possamos suportar. Se Deus permitiu que essa prova chegasse até mim e até você, é porque somos capazes. É impossível viver o projeto se não permanecer no propósito. Permaneça no seu propósito. Não esmoreça. Não olhe para um lado, não olhe para o outro. Não questione por que a grama do vizinho, que não é cristão, é mais verde do que a sua, que o carro dele é melhor do que o seu. Não questione que a casa dele é melhor do que a sua. Ele pode estar morando no palacete, mas como está a vida dele? Será que há paz dentro daqueles palácios? Uma pequena ilustração, uma família muito abastada, morava numa casa de luxo, e à frente tinha uma família muito humilde, estava no barraquinho de madeira, próximo a um precipício. Mas essa família que morava nesse barraquinho era uma mulher com 2 filhos. Ela só vivia cantando, louvando, adorando a Deus, sempre sorridente, sempre feliz. E aquilo incomodava a proprietária daquela mansão. E ela olhava pela vidraça. Nossa, como é que pode? Olha só. A casa dela toda suja. Tudo sujo. Olha a roupa dela, não tem um brilho, não tem nada. E os anos se passaram. E ela contrata uma pessoa para trabalhar na casa dela. E ela chega indignada para essa pessoa e fala assim: olha só, eu moro aqui nesta casa maravilhosa e nem sempre eu estou feliz. Só olha aquela família lá. E pegou a pessoa e levou. Olha só a roupa dela, toda suja, pendurada no varal, toda suja, toda encardida. E ela só vive rindo, cantando. Não seria melhor ela ter pego aquela roupa, colocado para quarar, não sei o que e tal. E essa pessoa que foi contratada pegou um pano e passou na vidraça. E chamou a patroa. Olha agora. E ao olhar, ela viu as roupas estendidas na corda.
e os lençóis estavam alvejantes. Ué, como é que ela conseguiu clarear? Não. A roupa está do mesmo jeito que a senhora viu antes. O problema estava na sua vidraça, que estava embaçada, estava com poeira, estava suja. Muitas das vezes, olhamos com o olhar embaçado. Estamos com a nossa visão embaçada. Não conseguimos enxergar o nosso problema, porque a nossa visão está turva. Mas conseguimos identificar o problema do outro, que muitas das vezes não tem. O problema está em nós. E quantas das vezes estamos sentados no banco falando assim: poxa vida, essa palavra, se o irmão tivesse aqui, essa palavra é para ele. Não, a palavra não é para ele. A palavra é para mim e para você que estamos no culto. Se Deus quisesse falar com aquele irmão estaria no culto. Não estaria eu e você. Estaria o irmão. É tempo de desembaçarmos as nossas vidraças, limparmos as nossas vidraças. Para de olhar o quintal do vizinho, olha para dentro do seu quintal. Murmurar é reclamar com o coração pesado, é duvidar da bondade de Deus, é focar no que falta ao invés do que Ele já fez. Muitas das vezes estamos focados naquilo que gostaríamos de ter, mas esquecemos de tudo que Deus já fez. Invalidamos tudo aquilo que Deus já fez. Ao encontro, agradecer é uma decisão espiritual. É uma postura de fé que reconhece que Deus continua sendo bom, mesmo quando nem tudo está bom. A bondade de Deus independe da situação em que estamos vivendo. Deus é imutável. Em 1 Coríntios, coloca aí para mim, por favor, Júlia. 1 Coríntios 10, versículo 10 e 11. Primeira Coríntios 10, 10. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Versículo 11. Ora, todas essas coisas lhe sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso, para que, para quem já são chegados os fins dos séculos. Essas figuras são colocadas para aviso nosso. É Deus nos alertando. Para quem já são chegados o fim dos séculos. Ou seja, para aqueles que estão atentos, porque Jesus está às portas. Aí você vai me dizer: João, desde pequeno eu ouço que Jesus está voltando. Mas atentem a uma coisa: nós vivemos pelo tempo Cronos. O tempo de Deus não é o tempo Cronos ao qual vivemos. A prova disso é que a palavra de Deus vai nos afirmar que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Um dia para Deus é como 1000 anos.
Então não temos como comparar o nosso tempo com o tempo de Deus. E mais uma vez eu vos afirmo, Jesus está às portas. Jesus está voltando. Prepare-te para que tu vejas. Que possamos a cada dia buscar, deixarmos as nossas vestes alvas como a neve. Que não sejamos como aquelas 5 noivas desatentas, nércias, que estavam aguardando a vinda do noivo. Colocaram azeite nas suas candeias, nas suas lamparinas. No entanto, esqueceram de levar o azeite reserva. Não sabia que horas chegaria o noivo. E assim será a vinda de Jesus, como um relâmpago. Quando menos esperarmos, Ele estará de volta. E eu te pergunto nessa noite, você está só com azeite da lamparina ou levou a reserva? Porque quando ouvires, chegou o noivo, a chama da sua lamparina pode estar se apagando. E você não tem azeite reserva para manter a sua chama acesa. Todo o tempo nós temos que colocar azeite nas nossas lamparinas. Porque para a lamparina se manter acesa, é necessário que haja azeite. É possível que o pavio pegue fogo, da lamparina pegue fogo sem azeite? Sim. Ele vai pegar fogo, mas não vai se manter aceso, porque não tem o combustível. E é necessário que em todo tempo as nossas lamparinas estejam cheias de combustível, que é o azeite. Paulo relembra Israel no deserto. Mesmo vendo milagres, murmuraram. Murmurar era quase um hábito. A murmuração, ela vai nos produzir a cegueira espiritual. A pessoa esquece o que Deus já fez. Ela também produz uma ingratidão crônica. Porque nada para essa pessoa é suficiente. Por mais que Deus faça, ela acha sempre que está faltando alguma coisa. Que sempre Deus poderia fazer um pouco mais. Ela sempre quer um plus. E a murmuração, ela nos distancia de Deus. O murmurador foca no problema e não no provedor. Não importa o tamanho do seu problema, não importa o que você está vivenciando, foque naquele que pode dar a solução para o seu problema. Faça como o pequeno Davi. Enquanto os guerreiros estavam na frente de batalha e Golias estava lá, afrontando o Deus, e Davi chegou lá para saber como estavam os seus irmãos e levar um lanche para ele, e olhou, tá lá o gigante e os seus irmãos muito mais parrudos do que ele. E ali, o que está acontecendo aí? Que conversa fiada é essa? Vocês não vão fazer nada não? O cara está zombando do nosso Deus. Que papinho torto é esse aí? Como é que é isso? E quantas das vezes estamos na nossa sala de aula, estamos na condução, estamos na fila do banco, estamos na fila do mercado, estamos na roda de amigos, estão zombando do nosso Deus e nós estamos mudos, calados.
Crente 007. Em momento nenhum abrimos nossos lábios para falar, ô, negativo. Não é assim não. O meu Deus, do qual você está brincando, está fazendo zombaria, é o que criou os céus e a terra. É o que proveu no deserto alimento para o povo. É o que fez jorrar água da rocha. É o que, durante o dia, colocou uma nuvem para proteger o povo do sol e do calor. E à noite ergueu uma coluna de fogo para que eles não morressem de frio. Esse é o Deus do qual você está zombando. Se você não conhece, eu posso te apresentar ele. A murmuração nunca resolve, apenas piora o nosso coração. E a ordem bíblica que nós lemos está lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 18. Amém? Que vai dizer o quê? Em tudo dai, porque para ensaio tá bom. Vamos lá. 1, 2, 3. Em tudo. Amém. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Se é a vontade de Deus, ela vai se cumprir na minha e na sua vida. Mas para que isso aconteça, é necessário que em todo tempo sejamos gratos por tudo. Em tudo dai graças. A vontade de Deus é que eu e você agradeçamos. Agradecer não é opção, é um mandamento. A gratidão deve acontecer em tudo e não por tudo. Não agradecermos pelo sofrimento, mas em meio a ele. Ah, mas eu estou sofrendo, eu tenho que dar graça porque eu estou sofrendo? Não. Agradeça a Deus. Passando pela provação, passando pelo sofrimento. Quantos testemunhos nós não temos ouvido aqui de livramentos, de cura, de milagre? Mas essas pessoas que vivenciaram isso em suas vidas, murmuraram? Ou confiaram e davam graças a Deus? Confiavam no Senhor? Aonde existe a dúvida, Deus não pode agir. Em João 6:11, vou aqui relatar 5 exemplos. Precisa colocar não, Júlia. Só anotem aí. 5 exemplos bíblicos de gratidão que vence a murmuração. Primeiro deles, ó concurso, Jesus. Passou por tudo que passou, sem necessidade de passar por tudo que passou. Em momento nenhum murmurou. Em momento nenhum reclamou. Está lá em João 6:11. Antes de multiplicar os pães, Jesus deu graças e ele agradeceu pelo pouco e o pouco se tornou muito. A gratidão é sempre o início do milagre. Em Atos 16:25, nós vamos ver 2 personagens, Paulo e Silas. Estavam passeando alegres e contentes pela beira-mar, né? Quando começaram a louvar a Deus à meia-noite. Onde é que eles estavam? Na cadeia, estavam encarcerados.
Mesmo assim, adoraram a Deus. Presos, injustiçados, feridos, mas oravam e cantavam louvores. O louvor abriu as portas, quebrou cadeias e mudou a realidade. Onde há murmuradores, há cadeias. Onde há agradecidos, há libertação. O terceiro exemplo bíblico está lá em Lucas 17, do 11 ao 19, o samaritano que voltou. Ué, qual samaritano que voltou? Vocês se lembram da história dos 10 leprosos? Eram 10. Jesus tocou em algum deles? Não. Jesus simplesmente disse: vai e apresente-se ao sacerdote. E eles saíram da presença do Senhor ainda leprosos. E por obedecerem a ordem do Senhor, durante o caminho, durante o trajeto, eles foram curados. E este único leproso, que era samaritano, que me faz entender que os outros 9 eram hebreus, eram judeus, foi o único que, ao perceber que estava curado, voltou para agradecer ao dono da bênção. E eu sentado ali na quinta-feira, o Renê aqui falando, e ele falando da trajetória da vida dele até o exato momento em que ele ergueu os braços e reconheceu o Senhor como o único suficiente Salvador da vida dele. Quantos livramentos Deus deu a ele. Vejam quantos livramentos Deus deu à vida daquele homem. Mas por quê? Deus já tinha um propósito com ele. E através da vida dele, com certeza, através do testemunho que aqui ele deu, muitas vidas se chegarão ao Senhor. Não é pelo muito falar que vamos ser ouvidos. As nossas atitudes falam muito mais do que palavras. A Bíblia que o mundo quer ler é a minha vida e a tua vida. Que testemunho nós estamos dando para os nossos vizinhos? Que testemunho nós estamos dando para os nossos patrões, colegas de trabalho? Para os nossos colegas de faculdade? Para os nossos colegas de escola? Será que temos sido crente chuchu? Que ao chegar na roda dos escarnecedores a gente se mistura e se assemelha a ele? Ou quando você chega na roda dos escarnecedores, a conversa cessa porque você chegou? Que exemplo nós estamos dando? Eu gosto muito de quando os homens estão reunidos em classe, quando aquele senhor ali de cabeça branca levanta a mão, dizendo que quer falar, meu irmão Jaime. E ele sempre relata que ele trabalhou numa empresa pouco tempo, mais de 40 anos na mesma empresa. E quantas vidas se converteram ao Senhor, pessoas que falavam palavrão, pessoas que blasfemavam, zombavam de Deus. E todas as vezes que ele tinha oportunidade, ele chamava de lado e falava do amor de Deus. Aconselhava, direcionava.
E as pessoas o respeitavam porque ele dava bom testemunho. Se eu e você não estamos sendo respeitados, se as pessoas estão falando palavrão, estão contando piadas eróticas e ao você chegar, a conversa continua, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Os benefícios espirituais da gratidão. A gratidão muda o foco. Muda o foco do problema. Tira o nosso foco do problema e coloca o nosso foco em Deus. Tira o nosso foco da falta e nos coloca olhando para a provisão. A gratidão atrai a presença de Deus. Projeta para mim, Júlia. Salmo 100, versículo 4. Vai dizer o seguinte: entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor, louvai-o e bendizei-o seu nome. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Em todo o tempo, louve ao Senhor. Em todo o tempo, seja grato ao Senhor. A gratidão fortalece a fé. Lamentações 3, do 21 ao 23, vai relatar que Jeremias se ergueu ao lembrar da misericórdia de Deus. Coloca aí, Júlia. Lamentações, capítulo 3, versículo 21 ao 23, por favor. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, e grande é a sua fidelidade. A gratidão derrota a ansiedade. Em Filipenses 4, 6 vai dizer o seguinte: sejam conhecidas as vossas petições. E o final vai dizer: com ação de graças. Quando nós dobrarmos os nossos joelhos em meio às provações para orarmos a Deus, não é para murmurar, não é para reclamar. Chegue à presença de Deus com louvor. Chegue à presença de Deus com atos de gratidão. Senhor, muito obrigado porque Tu me deste a oportunidade de mais um dia eu abrir os meus olhos. Muito obrigado, Senhor, porque eu tenho um emprego para sustentar a minha casa, a minha família. Pode até não ser o emprego dos seus sonhos, mas você tem. Quantos têm saído dia após dia em busca do emprego? Que gostaria de ter o seu emprego, que você disse que não é o melhor deles. Como praticar a gratidão? Todos os dias. Lembre-se do que Deus já fez. Conte bênçãos e não problemas. Agradeça ao invés de reclamar. Agradeça quando você estiver em casa. Agradeça quando você estiver no seu trabalho. Agradeça quando você estiver no trânsito.
Agradeça quando você estiver passando em meio a lutas. Agradeça. Testemunhar a bondade de Deus gera fé nos outros e honra ao Senhor. Já me encaminhando para a conclusão dessa palavra, Deus nos chama para tomarmos uma decisão hoje. E que decisão é essa? Pararmos de murmurar. Deus hoje convida eu e você a deixarmos a murmuração de lado e começarmos a agradecer. A murmuração nos aprisiona, a gratidão a Deus nos liberta. A murmuração nos afasta de Deus, enquanto a gratidão nos aproxima dele. A murmuração nos paralisa, enquanto a gratidão nos impulsiona para vivenciarmos o milagre de Deus. Eu hoje convido a você, juntamente a mim, que nós possamos orar, assim como Davi fez no Salmo 51, versículo 10, que vai dizer o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Que você possa pedir a Deus um coração que reconheça a sua graça, que você consiga ver o cuidado de Deus na sua vida, mesmo em meio às provas, e que você possa celebrar o milagre quando ele chegar. Rejeite a murmuração da sua vida. Seja sempre grato. E que essa palavra te impulsione e me impulsione a vivermos um novo ciclo nas nossas vidas, com menos reclamações e mais gratidão a Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém?